Fala, turma. Hoje é aquele dia que eu falo sempre para a turma, é um grande dia. Hoje eu vim falar um pouco, trazer os conceitos os quais fizeram grandes homens serem as referências que são nos seus segmentos. E eu vou falar um pouco sobre o perfil da mentalidade do empresário e vou falar também do sistema o qual o empresário é envolvido com a profissão de maior risco no planeta. Todo mundo pensa que às vezes a profissão de um EPCista, de um médico, de um advogado, essa é uma profissão de um policial, por exemplo, é arriscada, mas nós constatamos e esse estudo prova que o empresário ele tem a profissão mais arriscada do planeta. E não é arriscada simplesmente pelo risco de vida, é pelo risco de responsabilidades as quais o empresário ele carrega, né? Ele tem 10 funcionários, mas atrás daqueles 10 funcionários tem 3, 4 famílias que aquele funcionário representa, e isso está sobre a guarda do empresário. Aquela empresa ela precisa ter o fomento correto para que ela possa conseguir sobreviver, pagar suas contas e se manter no movimento de crescimento. Toda vez que eu paro e nós, com todo o nosso ecossistema, que analisamos as empresas, é uma pena porque o lucro líquido é baixíssimo, né? Empresas com faturamento, às vezes de 300, 400, 500 milhões por ano, com lucro líquido de 1,5% a 5% quando chega, né? E o nosso país, sendo um país inflacionário, é impossível que o empresário ele consiga se sustentar. Então, Evilásio, o risco não é um risco apenas de vida, não é só um risco de vida, é um risco que envolve outros componentes que faz com que essa profissão, né, esse ser que é o empresário, ele tem uma responsabilidade hercúlea, então ele carrega tudo isso nas costas. Então, quando eu, na cadeira de empresário que sou, desde os 17 anos de idade, qual foi a minha principal preocupação? Como me proteger? Como entender e fazer com que a minha empresa possa se sustentar num mercado tão desafiador? Aí a gente precisa desenvolver uma mentalidade forte, um relacionamento com aqueles empresários do teu segmento que já chegaram lá. E aí eu pergunto para você, empresário, para você que pensa em empreender e que pensa em se tornar empresário, se você já fez os 3 principais cursos do seu segmento. Eu sempre bato nessa tecla e às vezes o cara tá ali, ele nunca estudou sobre aquilo, ele nunca pesquisou a fundo e nunca observou quem já chegou lá. Qual a empresa do meu segmento que está 10, 20 vezes maior do que a minha e o que é que ele fez para chegar lá? Você precisa se conectar nessas mesas para que você possa entender. A minha empresa, Evilásio, é de logística. Você precisa se conectar com grandes empresas de logística ou pelo menos estudar qual foi o caminho que aquela empresa trilhou para ser uma gigante. E eu garanto a você, meu amigo empresário, meu parceiro de negócio que me assiste, acredite, tem um processo de modelagem que precisa ser feito. Isso em todos os aspectos. O sucesso ele não acontece por acaso. A vida de um profissional liberal, a vida de um médico, de um advogado, ele precisa modelar efetivamente os que já passaram pelo caminho. É impossível, por exemplo, um estagiário fazer uma cirurgia num campo da medicina se ele não passar horas e horas em uma residência, meses e meses, anos e anos, até ele ter a possibilidade de fazer uma cirurgia sozinho. No mundo dos negócios é a mesma coisa. Se você não decidir se conectar com outros empresários de sucesso do seu segmento ou até de segmento diverso, para que você possa perceber como foi que ele cresceu. Eu costumo brincar com a turma que se você reunir
pessoas de sucesso numa sala de diversos segmentos e de diversas nações, língua, raça, e você colocar todos dentro da mesma sala, você perceberá que eles tiveram os mesmos professores. Parece que tiveram os mesmos professores pelo seguinte fato: são princípios de sucesso. Os princípios, eles se repetem. Então, o que é que você precisa fazer para ter sucesso? Copia as pessoas de sucesso. Não tem outro caminho. Nós fazemos todo um processo de treinamento, de capacitação, agora mesmo com o nosso desenvolvimento do Credit Experience, que é um evento que já vimos fazendo e desenvolvendo em cada cidade do Brasil, para desenvolver realmente empresários. Às vezes, não é um empresário com perfil da nossa operação, vocês já conhecem como é que funciona a operação de crédito internacional. Às vezes, o empresário ainda não tem o perfil, mas ele precisa ter no coração dele para que ele possa reverberar isso e entender que um dia ele também pode se tornar um empresário global. E ali a gente prepara o empresário, ali a gente prepara o consultor, a gente prepara o profissional liberal. Quem quer mudar mudar a carreira, fazer uma transição de carreira, ele precisa, primeiro, se capacitar, entender do assunto que ele quer se atrelar, e depois ele precisa mudar a mentalidade. Quando ele entende esse aspecto de mudança de mentalidade, isso abre um leque imenso. E aí entra as características. Eu sempre falo para a turma, nem todo mundo vai se internacionalizar. Velasco, mas por quê? Primeiro, que a internacionalização é um processo que vai demandar do empresário que decide se internacionalizar, vai demandar o que eu chamo de duas características principais. A primeira, ele tem que ter uma mente disruptiva. Se ele for um cara conservador, fechado, que ele não consiga enxergar outros horizontes, é impossível que ele consiga enxergar a internacionalização como uma saída. E o segundo, a segunda característica que eu considero sine qua non é a característica da ambição de crescimento. Sem ambição de crescimento é impossível que esse empresário ele decida se internacionalizar. A gente fala nisso, a gente explica os detalhes que a internacionalização proporciona, e hoje, mesmo que você ainda não tenha a robustez financeira para uma internacionalização, você já precisa começar a se globalizar. Abrir contas hoje em moeda estrangeira é a coisa mais simples que tem. Vládio, como é que faz isso? São aplicativos que hoje você tem a chance já de colocar pelo menos $1.000 em uma moeda como o dólar, $1.000 lá fora, você já sai da tua base de real, né? Comprar uma moeda como o euro. Isso é fundamental. Abrir contas na Binance, por exemplo, para comprar ativos digitais. Tudo isso vai fazendo com que você comece a se sofisticar e a entender que sim, as grandes companhias elas dão grandes tacadas lá fora, mas elas não começaram grande. Começaram com um processo de crescimento evolutivo. E é isso que a gente ensina, é isso que a gente busca. Eu vou fechar com uma dica fundamental. Pega a visão com relação a quem já fez e vai modelando, vai copiando para que você também possa chegar lá e fazer da mesma maneira.